Você já deve ter ouvido Fermento pra Massa do Criolo tocando num churrasco, numa roda de samba ou no rádio. A batida balançada engana muito a gente, fazendo parecer só uma crônica divertida sobre um cara azarado tentando chegar no trabalho num dia de greve. Mas e se eu te disser que por trás desse samba gostoso, o Criolo escondeu o retrato psicológico mais brutal e perturbador sobre a exploração no Brasil? Existe uma mensagem codificada na biologia dessa letra, uma verdade sobre o que realmente o sistema está fazendo com o seu tempo, com a sua saúde e com a sua vida, e que você cantou sorrindo sem perceber a tragédia. Hoje nós vamos dissecar essa obra-prima do álbum Convoque Seu Buda, de 2014. Você vai descobrir por que o ritmo da música te engana de propósito. Vai entender o desespero real de quem tem que escolher entre pagar a condução ou tomar o café. E o que significa quimicamente e filosoficamente ser o fermento para uma massa que você nunca vai poder comer. Se você já acordou de madrugada, pegou um transporte lotado e sentiu que a sua energia estava sendo sugada por um sistema que não liga para você, esse vídeo vai colocar em palavras o nó que fica na sua garganta todos os dias. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e hoje vamos falar sobre a realidade sombria por trás de Fermento pra Massa aqui no Pensando Nisso. Fermento pra Massa começa na colisão entre o ritmo e o cenário. O refrão é contagiante. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Nós fomos ensinados a ver a greve como um problema, um tumulto que atrapalha o nosso dia. E no começo da música, o personagem parece ser apenas um cara folgado que tá achando bom ficar em casa. Mas presta atenção na ironia, ele vai comer pão murcho. A cidade está em colapso. O trabalhador de base, o padeiro, não conseguiu chegar. A cidade inteira depende de quem ganha menos. Se o trabalhador invisível para, o Brasil trava. E o personagem central entende isso. O criolo usa esse ritmo alegre para te embalar numa falsa sensação de conforto, porque é exatamente assim que os políticos tratam a exaustão da classe trabalhadora, como se fosse algo poético, o guerreiro, o batalhador que nunca desiste nunca, enquanto nas câmaras de vereadores, deputados, senadores e nas próprias prefeituras e governos, os interesses pessoais estão sempre degraus muito acima do interesse do povo. Presta atenção nessa sequência. O pão murcho não é sobre comida, é o desmanche do único pequeno prazer que esse cara teria no dia, o café da manhã rápido antes do inferno. E a partir daí, o caos engole o personagem. As coisas iam ficar muito densas a partir daqui. Capítulo 2. O inimigo de gravata. Qual é o grande vilão dessa música? Não é o trânsito, não é a catraca do ônibus. O inimigo em comum que o criolo escancara é a cultura da superexploração. É o sistema que te enxerga apenas como uma engrenagem substituível. O personagem da música está vivendo um dia que foge totalmente do controle dele. Tem uma greve geral, é o que mais acontece aqui em São Paulo, a cidade travada. É um colapso estrutural que atinge quem mora nas bordas da cidade e precisa cruzar a metrópole para sobreviver. Um sujeito que vive no extremo leste, como Guaianazes, ter que atravessar São Paulo para chegar numa Pinheiros, numa Berrini, num horário de pico, são mais de 2 horas de trânsito. No verso, o criolo desenha a rua. Tem fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro e DJ cobrador. É o caos da periferia, o brasileiro que precisa ter 3 empregos e fazer bico para sobreviver no transporte público sucateado. Mas o que ele não contava é que o criolo ia virar a metralhadora lírica para o verdadeiro culpado. E é aqui que nós encontramos o nosso grande inimigo em comum, aquele que veste terno enquanto você sofre na catraca. Olha essa frase que letal. Tem quem desvie dinheiro e atrapalha o padeiro, olha isso, doutor. Você percebeu o peso disso? Não é a greve que atrapalha o pão de chegar na sua mesa, é a corrupção, o doutor, o político de colarinho branco.
o engravatado que desvia a verba do transporte, da infraestrutura, da educação. Quando o dinheiro não chega na ponta, a cidade trava, o ônibus não passa e o padeiro não consegue trabalhar. A culpa da sua rotina ser um inferno não é do seu vizinho que cruzou os braços, é do sistema que roubou a dignidade dele antes. E você acha que a crítica para por aí? O crioulo decide tomar um lado nessa guerra. Capítulo 3. A revolta justificada. Essa é uma das rimas mais importantes do rap nacional moderno. O brasileiro, por natureza, foge de confusão. Ele só quer ir trabalhar, voltar para casa e comer o pão quentinho dele em paz. Ele odeia tumulto. Porém, o crioulo avisa: a manifestação não é um insulto. Insulto é o que fazem com o trabalhador todos os dias. A greve é o respeito que o cidadão exige para que as coisas funcionem. Eu te pergunto agora, quantas vezes você já se irritou com uma rua parada, com uma greve no seu estado, esquecendo que quem estava lá parando o trânsito era um trabalhador exatamente igual a você, exigindo o mínimo para sobreviver? O crioulo coloca o ouvinte para refletir, e então ele caminha para a ponte final da música. E é aqui que a letra ganha uma profundidade absurda de dar calafrios. Capítulo 4. O doce amargo do sistema. Ele canta: Então parei e até pensei, tem quem goste assim do jeito que tá. Quem gosta do jeito que tá? O doutor. A elite que lucra com a cidade travada e com o povo alienado. E aí vem a frase mais emblemática: farinha e cachaça é fermento para massa. Quem não tá no bolo disfarça a desgraça. O que é farinha e cachaça? É a alimentação base do pobre. É a fuga da realidade. É o pão seco e o álcool para esquecer a dor do fim de semana. Esse é o fermento que faz a massa da classe trabalhadora inchar, trabalhar anestesiada e aceitar a miséria. Quem não está no bolo, ou seja, quem não faz parte da elite que come o doce, precisa disfarçar a própria desgraça sorrindo num samba. E então, o crioulo entrega o verso que resume o Brasil. Sonho é um doce difícil de conquistar. Seu padeiro quer uma casa pra morar. O trocadilho é simplesmente genial e doloroso. O sonho é aquele doce de padaria, coberto de açúcar, que fica na vitrine. Mas o sonho também é a esperança de vida. O padeiro é o cara que acorda de madrugada, amassa a farinha, assa o pão, frita o doce e alimenta a cidade inteira. Ele produz a riqueza, ele faz o sonho, mas o seu próprio sonho é difícil de conquistar. Ele constrói a cidade, mas não tem uma casa para morar. A classe trabalhadora produz tudo o que existe no Brasil, mas é excluída de usufruir daquilo que suas próprias mãos criaram. Fermento para massa não é uma musiquinha feliz, é uma denúncia de que o trabalhador é apenas um ingrediente que o sistema consome para fazer o bolo dos ricos crescer. Essa ilusão de que o pobre estava melhorando de vida e consumindo mais chegou ao ápice no Brasil, e o crioulo não perdoou isso também. Ele foi em um canal nacional, sentou na frente do Lázaro Ramos e destruiu o maior mito que tentaram vender pra gente, o mito da classe C. Se você quer entender como a grande mídia mentiu sobre a sua classe social para te manter alienado com farinha e cachaça, você precisa ver essa análise. É só clicar aqui nessa tela que você vai descobrir o dia em que o crioulo calou a TV brasileira e revelou a farsa da classe C. Te vejo lá.